Sim, hoje mesmo eu tava refletindo aqui, e aí eu fui e soltei uma palavra no latim, cara, do nada, assim, eu falei, cara, eu refletindo, e aí eu inventei um termo. Lógico, o termo existe já no latim, mas como eu conheço algumas palavras no latim, leio muitas obras no latim, aí vem umas coisas assim que eu falo, cara, dá para usar uma expressão bacana na hora da escrita, sabe? E uma das vantagens que eu tenho é justamente essa, eu leio obras no latim e estou traduzindo algumas obras no latim. E essa obra, por exemplo, do Cardeal Bellarmino, que são 4 volumes, foi publicado 2. Cara, essa obra é engraçada demais. Você vê algumas afirmações dele, ele fala com tanta certeza, mas ele constrói o argumento de uma forma que o cara fica, meu Deus do céu, que só que ele foi contestado por católicos. Então, mas é a questão da pessoa que se coloca como especialista. Nessa era de internet, isso daí pipocou em todo espaço. Você tem estrelinhas, até estrelinhas reformados, que eles se colocam como os tops, entendeu? Eu sou pós-graduado em teologia sistemática, sou especialista em não sei o quê. Deus às vezes vem aqui pedir para eu corrigir algumas coisas para ele. Os caras fazem uns 2 dedinhos de cara de pau que ninguém entende. O que vai acontecer? O cara se coloca como especialista em tudo e ele cria um negócio em cima dessa idolatria. O que vai acontecer? Tudo que aparecer, ele tem que falar com propriedade, ser especialista em tudo. Aí, mesmo que ele não saiba, ele vai ter que mostrar que ele sabe. E não passa pela cabeça dele ele virar e falar, eu não sei sobre isso. Ele tem que dar, a última palavra tem que ser do cara. Ou seja, é isso que acontece com um cara desse. Então, ele vai com aquela. Ele assume. Hoje, você está falando de um autor que escreveu uma obra acadêmica que é pura narrativa, que não tem fato registrado. Isso nós víamos antigamente em obras como essa. Agora não. Agora vem o quê? Agora vem a era da internet. Agora nós temos os especialistas de internet. E olha como o trabalho católico é bem feito. Eles colocam a capinha Não, e o livro é um calhamaço. não, é uma qualidade que você fica de queixo caído, né? E aí, o Robert Bellarmine é o seguinte, ele era jesuíta. E a ordem dos jesuítas era bem atacada pelos próprios dominicanos. Tinha quebra-pau entre eles. Ué, mas não era só a gente que um não concordava com o outro? Assembleiano brigar com calvinista, que briga com luterano, não era a gente? Então você vê o próprio cardeal Caetano discordando, fazendo posicionamentos contrários. Por exemplo, o cardeal Caetano ensinava, e ele ensinava e mostrava as fontes que Tomás de Aquino negava a Imaculada Conceição, negava completamente. Aí você vê alguns católicos hoje dizendo, não, no final da sua vida, como, por exemplo, um pouco contemporâneo nosso agora do século passado, foi o Reginaldo Garrigou Lagrange. Ele diz que no final da vida, Tomás de Aquino voltou atrás. Mas onde é que está essa fonte? Cadê que Tomás de Aquino? Onde Tomás de Aquino escreveu? Não Onde o tem. biógrafo dele escreveu? E o pior que não tem. E aí você vê vários e vários e vários e vários intelectuais católicos, né, contestando isso, dizendo, não, Tomás de Aquino defendeu que Maria foi concebida com o pecado original. Mas não só Tomás de Aquino, São Bernardo de Claraval, Santo Alberto Magno, São João Crisóstomo, Orígenes e vários outros, vários pais da igreja defendiam isso. Vários. Ou seja, não há consenso patrístico na ideia da Imaculada Conceição. Existe alguns pais da igreja que defendem a impecabilidade de Maria, como Santo Agostinho e outros. Mas, por exemplo, São João Crisóstomo defendia que Maria pecou em vida. Ou seja, não havia consenso sobre a questão da impecabilidade de Maria, e não havia nenhum pai da igreja que afirmou ali a Imaculada Conceição, ou seja, que Maria foi preservada do pecado original, entendeu? Todos defendiam, olha, Maria, nenhum pai da igreja, por mais que defendesse a impecabilidade de Maria, nenhum afirmou a Imaculada Conceição no sentido de que Maria foi preservada do pecado original. Eles acreditavam assim, que Maria foi concebida com o pecado original, mas pouco instante depois da concepção, ela foi purificada. Os que defendiam a impecabilidade de Maria, tá? Então, depois que ela nasceu, ela não cometeu pecado em vida.
Essa é a posição, mas ela foi concebida com pecado original, purificada no ventre ainda da mãe. E aí tem aqueles que defendem que ela foi purificada quando o anjo apareceu para ela. Então, quando o anjo falou Maria cheia de graça, ela foi purificada de todo o pecado porque ela ia portar o Cristo ali, ela ia ser a portadora de Deus, né? Mano, que viagem, cara. E outros dizem que nem depois que o anjo apareceu para ela, ela foi purificada, que ela pecou em vida, que ela foi obstinada, que, enfim. Então, assim, existe várias posições dos pais da igreja, e aí eu faço igual o cardeal Caetano. Todas elas devem ser submetidas à correção da escritura.